Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje um dia importante porque saíram dados aqui no Brasil do desemprego, então a gente vai falar aí como ficou a taxa de desemprego aqui no Brasil, como ficou o rendimento, quais foram as categorias aí que conseguiram reduzir o desemprego nesse mês. A gente tem aí também dados importantes da China, que foram divulgados ontem à noite, na verdade, né? Então a gente tem esses dados de China que a gente tem que passar aqui, até porque vai explicar muito do movimento que está acontecendo hoje durante o dia aqui na nossa bolsa, nas commodities. Então vamos falar aí de China com vocês. Também temos aí a aprovação no Senado da taxação dos fundos exclusivos, a verdadeira Black Friday aqui do Brasil, porque esse sim foi um descontaço. Mas antes de tudo isso, bom dia, André, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje os dados da PNAD aqui saíram, né? Então vamos falar bastante sobre isso, renda, vamos falar de desemprego, que categoria subiu mais, como que está nosso mercado de trabalho. Vamos falar também da taxação dos super ricos, né, que a Débora já está adiantando. É uma medida importante, mas rolou uma boa Black Friday para quem se antecipar. O Eduardo já falou também muito sobre isso no programa, então a gente vai dar alguma palhinha nossa em relação a tudo isso. Vamos falar também do que está acontecendo aí no nosso mundo, na Ásia, com a China decepcionando um pouco, mais os juros podendo cair lá nos Estados Unidos. Mas, antes de tudo, a gente começa com a nossa agenda do dia, né? Então, o que esperar, né? O que teremos hoje pela frente, o que já saiu. Então, vamos começar aí colocando a nossa agenda, gente. Aí, então, Débora, o que você pode falar da agenda para a gente? Bom, hoje de manhã, né, na agenda, a gente teve a divulgação do desemprego da zona do euro. Então, a gente teve esse movimento também já começando lá na Europa, justamente porque tivemos o desemprego lá sendo divulgado e também o CPI, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor da zona do euro, mas ainda de forma preliminar. Então, aqui é a primeira leitura, vamos pensar assim, não é o índice fechado ainda, mas já temos aí uma direção para onde deve caminhar o Índice de Preços ao Consumidor da zona do euro. Aqui no Brasil, 9 horas, a gente teve a PNAD contínua, que vai trazer aí para a gente dados de desemprego, dados do mercado de trabalho. Esse assunto a gente vai falar bastante. Temos a divulgação do PIB da Índia, também às 9 horas da manhã. Então, aqui mais uma agenda de indicadores de uma forma global. Às 9h30 agora, a gente teve aí a participação aí de um diretor do Banco Central em um evento, algo que pode trazer alguma sinalização em relação aqui a nossos juros, a nossa política monetária. Em seguida, a gente teve aí também a divulgação, agora às 10 horas da manhã, do indicador de incerteza da economia de novembro da FGV. Podem passar aí para os próximos dados que a gente tem aí a partir de agora. Porque lá nos Estados Unidos, a gente tem um dado importante hoje sendo divulgado, que é o PCI. O PCI, traduzindo, é o Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal, tá? E o núcleo também saiu. Então, a gente tem essa divulgação agora às 10h30 da manhã. A gente vai dar uma pincelada quando a gente for falar da abertura do mercado. Mas aqui um índice muito importante, esse índice de preços. Ontem saíram os dados trimestrais. A gente já teve ali uma acomodação do índice de preços de gasto com consumo pessoal e hoje saem os dados mensais e já o núcleo também do mês de outubro. Esses dados são muito acompanhados pelo Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, eles olham bem de pertinho para esses dados, então isso deve ter um peso grande hoje, inclusive está movimentando aqui a nossa bolsa. Temos o PIB do Canadá do terceiro trimestre sendo divulgado também. Na Alemanha, a gente vai ter um evento que é o 5º Fórum de Supervisão Bancária do Banco Central Europeu. A gente tem abertura com a Christine Lagarde agora às 10h30, mas durante o dia vários dirigentes vão falar por lá. Então a gente também vai ter uma sinalização aí de juros em relação à Europa. Temos o PMI de outubro aí perto já da hora do almoço. O PMI medido pela ISM de Chicago. Então aqui a gente tem um PMI, uma outra leitura, vamos pensar assim, do PMI dos Estados Unidos. Lá também saem as vendas pendentes de imóveis, um indicador aí importante para dar uma olhada no mercado imobiliário. Aqui às 2 horas, esse tópico importante aí, temos a Assembleia de Acionistas da Petrobras, que eles vão aí definir provisões para os dividendos. Então, essa reunião está sendo essa Assembleia está sendo bastante aguardada aqui no Brasil.
fluxo cambial da semana e pesquisa de estabilidade financeira do Banco Central. Gabriel Galípolo também vai palestrar hoje em evento, então ele pode aí também falar alguma coisa em relação à política monetária, diretrizes do Banco Central, então isso deve ficar no radar. E aí no fim do dia, já à noite aqui, mas no começo do dia lá na Ásia, a gente tem o PMI industrial de novembro final, sendo medido aí no Japão, e aí o PMI do S&P Global, porque o que a gente vai falar hoje não é esse ainda, é uma outra medida de PMI lá na China. E aí, durante o dia, hoje, temos também a reunião dos países, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Então, essa reunião também deve ficar muito no radar, ela era bastante aguardada, foi adiada, isso causou furor no mercado de petróleo. Ela acontece hoje ao longo do dia todo e deve repercutir bastante aqui no nosso mercado e de uma forma mais global. Então, esses aí são os principais indicadores, os principais eventos, né? Quem fala, quem não fala hoje, e deve mexer com o mercado e aí com indicadores também econômicos que podem aí sinalizar coisas para a gente. Essa agenda cheia de falas importantes, perspectivas, né? O mercado deve estar hoje um pouco mais ansioso, né? Inclusive aí a gente vê que mesmo com alguns dados que foram decepcionantes na China, a perspectiva da taxa de juros nos Estados Unidos, ela melhorou, né? Então, isso aí rebateu aí naqueles mercados. E vamos colocar agora aí, já que a gente vai começar a falar da abertura dos mercados, nossa notícia aqui que a gente sempre coloca para vocês, mostrando aí, tintim por tintim, o que esperar, o que você deve observar hoje dentro dos mercados. Mas, Débora, explica um pouco melhor como fechou a Ásia e como que está abrindo esse mundão. A Ásia hoje fechou positiva, apesar do PMI da China ter decepcionado um pouquinho o mercado. Então, hoje é um dia bem positivo na Ásia. E para explicar esse movimento que pode parecer confuso, né, já que os dados da China decepcionaram, eu tenho que voltar um pouquinho no dia anterior. Então, a gente já tinha tido, e até no começo ali, mais no comecinho da semana. Então, o que a gente viu acontecer aí de trajetória nessa semana que fez com que os mercados asiáticos performassem bem num dia que a gente teve dados da China que decepcionaram? E aí, quando eu for falar da abertura, também volto nesse ponto para a gente ter uma outra perspectiva, tá? Então, o que a gente teve? No começo da semana, a gente teve um dirigente do Fed, um diretor do Fed, pronunciando em evento também. Ele falou sobre os juros já estarem bem restritivos lá, de uma possibilidade de cortes em 2024. Então, naquele dia, que foi ali no comecinho da semana, entre segunda e terça, essas falas movimentaram muito o mercado, foram falas do Christopher Waller, e elas movimentaram realmente muito o mercado porque a gente passou a ter um aumento de probabilidade de que a taxa de juros comece a ser cortada nos Estados Unidos em maio. Então, esse foi o primeiro cenário que a gente teve no começo da semana. Ontem, a gente teve divulgação aí de 2 dados importantes nos Estados Unidos, que também tiveram ali um sentimento misto. O primeiro deles foi a leitura do PIB, do terceiro trimestre, a segunda leitura do PIB, e ela ficou acima do esperado. Então, isso já poderia trazer um movimento ali um pouco mais forte para o mercado de juros, que vinha arrefecendo bastante ali durante a segunda e a terça-feira. Então, a gente teve um PIB lá em 5,2 e a expectativa era de 4,9. Então, aqui um PIB mais ali robusto do que se esperava nos Estados Unidos. Mas a gente também teve algumas outras divulgações que foram na direção contrária. A primeira delas foi o PCI, né, que é justamente esse PCI trimestral. Então, esse índice de gastos com consumo pessoal no trimestre ficou muito acomodado, ficou estável, muito dentro do esperado. Então, não trouxe ali uma expectativa de que os juros possam voltar a subir. E no final da tarde, lá pelas 4 horas da tarde, teve a divulgação do livro bege. O livro bege, ele traz algumas expectativas dos empresários dos Estados Unidos, expectativas para 12 meses, para 6 meses, análise do cenário atual. E o que esse livro bege mostrou aí? O que essa abertura de livro mostrou para a gente? A gente teve ali uma expectativa para os próximos 6 e 12 meses de desaceleração da economia dos Estados Unidos, inclusive uma perspectiva de desaceleração no mercado de trabalho, que é algo que a gente fala aqui com muito pesar, mas que o mercado está olhando muito de perto, porque o mercado de trabalho nos Estados Unidos está aquecido e o país quer que isso tenha uma redução de velocidade. Então, a gente teve essa perspectiva ali para os próximos meses no livro bege, e também quando a gente olha para a situação atual aí da economia estadunidense, a gente também tem
um arrefecimento, um pouco de desaquecimento e desaceleração. Então, o livro bege ele acabou fechando o dia, né, que já estava ali meio misto por conta do PIB, aí a gente tem o PCI mais acomodado, então esses sentimentos mais mistos. O livro bege fecha o dia já pesando para uma queda nos juros das Treasuries. Então, aquela queda que era esperada em maio, no começo da semana, a probabilidade de corte começou a crescer para março. Então, o que a gente vê aí o mercado olhando? Que diante desses dados de desaceleração econômica por lá, a gente pode ter cortes antecipados do que se esperava, antes mesmo do que se esperava. Então, se era esperado para maio, agora passa a ser esperado para março. Então, esse primeiro corte já começa a ser vislumbrado aí antes do que se esperava. E isso acabou trazendo um sentimento muito positivo para o dia, né? Então, a gente teve uma bolsa ali bem perto da estabilidade, algumas em leve alta, outras em leve queda. Movimento bem parecido com o que a gente teve aqui no Brasil, então estabilidade durante o dia todo, pouca oscilação. E, no fim do dia, as bolsas acelerando mais para o terreno negativo, mas ainda muito próximo do 0 a 0, com pouca movimentação. Então, é um dia aí que a gente teve muita divulgação divergente ali, trazendo sentimentos, como a gente fala, mistos, porque elas não seguem na mesma direção. Então, esse foi o retrato de ontem, mas com um sentimento positivo em relação a juros, principalmente em relação a cortes, fim de ciclo de aperto monetário. Então, por que a Ásia, agora voltando para o ponto que eu estava, por que a Ásia fechou positiva hoje? A gente teve um PMI que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, decepcionante na China, ficou abaixo da projeção, ficou também em alguns pontos desacelerado em relação ao mês passado, mas a gente tem esse sentimento positivo vindo de Nova York, principalmente em relação a juros nos Estados Unidos. Isso leva o Nikkei para o terreno positivo até de uma forma mais forte. O Nikkei é o índice do Japão e ele é um pouco mais sensível a movimentos de Nova York do dia anterior. Então, isso pesou ali no continente asiático, principalmente no Nikkei. E aí, vou colocar aqui na tela para vocês o KOSPI, que é o índice sul-coreano, foi quem liderou o movimento de altas. A gente teve uma alta de 0,61% no KOSPI, né? E por que o KOSPI também subiu mais do que a média na Ásia? Por lá, a gente teve a divulgação, né, da decisão de política monetária e como se esperava, né, isso não gerou surpresas, porque até falei ontem que a expectativa era justamente essa. Os juros lá foram mantidos. Então, a gente teve um KOSPI até acelerando mais os ganhos e um dia positivo na Ásia, até no Xangai Composto, mesmo aí diante de um PMI mais brando, um PMI mais fraquinho aí na China. Então, Débora, vamos agora, já que a gente já passou por esse mundão, e vamos agora para o Brasil, né? Porque os dados importantes de desemprego, renda, né? A PNAD contínua foi divulgada, né? A gente chegou agora em outubro em 7,6% de desemprego, reduziu também a quantidade de pessoas subutilizadas, Débora, que agora subutilizadas são aquelas pessoas que gostariam de trabalhar mais, mas não conseguem. Então, a gente estava em 17,6% na última divulgação, a gente foi para 17,5%, melhorou a renda. Então, o mercado de trabalho ele melhorou consideravelmente agora nesse mês. Isso daí mostra aí que possivelmente a gente vai ter uma queda de desemprego ainda maior nos últimos 2 meses, né, já que esse é o último trimestre. Lembrando que agora é a época que a sazonalidade sempre mostra uma queda do desemprego, puxada principalmente por vagas temporárias que são abertas, mas vamos começar agora a olhar os gráficos que a gente colocou aqui para a gente entender o que está acontecendo. A gente pegou aqui desde janeiro de 2021, que estava em 14,5%, auge da pandemia, ao mesmo tempo, inclusive, auge do rendimento mensal, a gente vai explicar por que teve tudo isso, mas você vê que tem uma queda bem acentuada, principalmente com o final da pandemia, né? Daí a gente pega 2022, a queda foi muito acentuada, aí, ano eleitoral, Bolsonaro fez política fiscal, né? O Paulo Guedes, quem diria, né? Para ganhar a eleição, o Paulo Guedes aceitou até ser um pouco mais keynesiano, vamos dizer assim, né? Começou a realizar gasto fiscal aí para reduzir taxa de desemprego, para melhorar a renda das pessoas e reduzir o desemprego, né? E aí a gente vê que com o governo Lula a toada está a mesma. Então, a gente está com o mercado de trabalho bem interessante aí, chegando em 7,6%. Vamos ver agora no próximo gráfico, da onde que está vindo esse
emprego, da onde que está aumentando aí os postos de trabalho, né? Então, vamos ver o próximo gráfico aí. Aí, gente, aumentou aqui, segundo a PNAD, em 368 mil pessoas, 1.000 novos postos de trabalho. E foi muito puxado pelos empregados do setor privado com carteira assinada. Esse SCA sem carteira assinada, tá bom, gente? Então, teve muita gente aí no setor privado com carteira assinada aí que entrou. Então, isso não é simplesmente vagas temporárias que estão entrando, porque as vagas temporárias geralmente são pessoas informais, não têm carteira assinada, então até porque elas ficam geralmente no máximo 3 meses aí dentro do posto de trabalho, né? A gente já tem um começo de pessoas entrando, são 51 mil postos de trabalho com carteira assinada, mas a grande novidade foi que você está melhorando, formalizando boa parte da mão de obra. A gente tem um dado complicado ainda, que aqui está aumentando a quantidade de pessoas trabalhando por conta própria. E entre essas pessoas que estão trabalhando por conta própria, que é o famoso bico, né? A gente tem tem 61 mil pessoas que começaram a trabalhar por conta própria, mas sem CNPJ, ou seja, sem formalidade, então sem um MEI, sem um Simples, sem um ME. E você teve 41 mil novas pessoas trabalhando por conta própria, mas com CNPJ. Esse sem CNPJ é basicamente o cara que vai vender bolo de pote, vai trabalhar no farol e tudo mais. Então, esse aí é o dado mais complicado. Ainda está aumentando isso, estava até que reduzindo nos últimos meses, né? Mas voltou a aumentar. Mas o dado mais importante nesse primeiro momento, a gente vê aí como que o setor privado com carteira assinada, como está tendo uma formalização boa, né, dos dados de mercado de trabalho, Débora. Exatamente. Aí é um ponto bem importante esse, né, até para a gente pensar na evolução da qualidade do mercado de trabalho, porque em alguns meses passados, principalmente aí, né, quando a gente vê aquela queda do desemprego em 2022, a gente via essa queda muito puxada pela informalidade, justamente pelo trabalho por conta própria e principalmente sem CNPJ. Então, realmente, trabalho informal, né, o que também tem menor renda. Então, aqui a gente via essa categoria puxando o desemprego. E agora a gente tem uma maior formalização. Então, a gente vê ali os empregados do setor privado com carteira, né, tendo aí uma aceleração nas vagas e uma desaceleração, se a gente comparar com outros meses, ali na conta própria sem CNPJ. Então, aqui a gente vê, né, uns outros desafios, né, a gente fala que tem alguns desafios no nosso mercado de trabalho, um deles é essa formalização justamente, e o outro é a renda, que o André vai contar aqui para a gente agora, né? Exatamente. Aliás, só um dado antes, né, que eu esqueci de falar, é a primeira vez na série histórica que a gente passou de 100 milhões de pessoas empregadas, né? Então, 100 milhões de pessoas hoje estão trabalhando no Brasil, metade da população quase, né? Se a gente o último dado do censo mostrou que são 102 milhões de brasileiros hoje, né? Então, 100 milhões estão trabalhando. E daí você tira crianças, idosos, aposentados, pessoas que não querem trabalhar, né? Existe essa categoria de pessoas, acreditem, né? Tem gente que não pode trabalhar, inclusive, porque está cuidando de uma pessoa acamada, uma pessoa que precisa de uma atenção especial toda hora, né? Mas então a gente tem 100 milhões de pessoas aí trabalhando aqui no Brasil. Isso é um número bem expressivo, nunca na série histórica, né, desde 2012 a gente tinha chegado nesses dados. Vamos agora para a renda, que também tem dados interessantes na renda, né? A gente vê essa barriguinha que você tem a partir de janeiro de 2020, é o auxílio emergencial. Você vê aí como que foi a situação no governo Bolsonaro, que o auxílio emergencial foi capaz de aumentar a renda média do trabalho para patamares não vistos há muito tempo, né? Então, para você ver como que o brasileiro estava numa situação muito complicada, que a renda aumentou pela disponibilidade de auxílio emergencial. Mas se a gente for ver, no começo de janeiro de 2019, que é o primeiro mês do governo Bolsonaro, né, a renda estava em 2.898, né? Então, ele entregou, inclusive, o governo dele com uma renda mensal menor, né, em janeiro de 2012, estava por volta de 2.600 e alguma coisa, né, que é justamente esse ponto aqui. Mas a gente está tendo uma melhora, né, desde janeiro de 2023, a gente teve essa primeira queda nos 3 primeiros meses da sazonalidade, né, que existe, né? O desemprego sempre cai nos 3 primeiros meses do ano e o desemprego sempre aumenta. O desemprego sempre aumenta nos 3 primeiros meses do ano, perdão, gente, e sempre cai
nos últimos 3 meses do ano, justamente por causa dessas vagas temporárias que o comércio coloca, né? E a renda também funciona mais ou menos assim. Mas a gente vê que desde que você teve, a partir de abril, que é mais ou menos o período que o mercado de trabalho, esses 6 meses aí que o mercado de trabalho funciona sem essa sazonalidade, o aumento é considerável. A gente já tem, então, passamos, né, em um ano de governo Bolsonaro e de governo Lula, a gente conseguiu melhorar, inclusive aquele ponto que o Bolsonaro pegou e entregou muito abaixo. Então, a gente já tem aí agora uma melhora aí da renda média aí pela... E vamos ver se a gente consegue chegar em patamares que a gente encontrou lá para 2014, 2015, 2000. Do desemprego já estamos chegando, né? É o melhor dado desde fevereiro de 2015, né? Não chegamos ainda aos patamares de 2014, que estava abaixo de 7%, mas quem sabe a gente chegue ano que vem nesse patamar, Débora. E chegar nesse patamar aí com essa melhora, né? Cumprindo esses desafios aí de formalidade, de melhora na renda. E aqui a gente também vê aquele reflexo, algo que a gente sempre fala aqui, negociações salariais sendo bem positivas para o trabalhador, tendo mais sucesso nessas negociações e reajustes acima da inflação. Então aqui a gente vê que isso está tendo um efeito, isso deve também ter efeito aí na nossa economia, principalmente urbana. E agora a gente tem um outro assunto para falar com vocês, né? Porque ontem a gente teve a aprovação no Senado da taxação dos fundos exclusivos, dos fundos offshore. Então a gente já tinha sido aprovado, já tinha passado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e ontem a gente teve a aprovação feita ali no Senado. Se puderem colocar aí a notícia do site para o pessoal acompanhar aí em casa, né? Mas ontem a gente teve essa aprovação, e é uma aprovação assim que a gente pode até comemorar por um lado, porque vai ter ali uma arrecadação importante vinda desses fundos, mas como eu falei no começo do programa, essa é a verdadeira Black Friday que a gente tem aí nesse ano, porque se a Black Friday, como a gente falou ontem, quem não assistiu ontem a gente falou bastante disso, a Black Friday dos consumidores foi um fracasso nesse ano de 2023, essa não foi. Aqui sim a gente teve um descontaço, essa foi realmente de verdade, com descontos aí bem expressivos, mas descontos para quem é bilionário no Brasil, né? Então, a gente vê aí essa aprovação acontecendo, a gente deve ter uma previsão de arrecadação de 30 bilhões nos 3 anos aí, mas a gente tem várias mordomias, vamos pensar assim, para esses fundos exclusivos aí, fundos que são chamados fundos dos super ricos, e aqui a gente não está falando de fundos grandes ou de fundos aí que a gente tem acesso, tá? São fundos exclusivos que são normalmente montados numa estratégia para uma família, né, ou para uma pessoa. São 1.600 fundos no Brasil que tem essa característica. Se a gente tirar os fundos previdenciários, que também às vezes são formados nessa forma, né, aí a gente está falando de um outro número, que aí é mais ou menos 2.600, quase 3.000 fundos. Mas quando a gente pega os fundos, tirando os fundos ali ligados a fundos de pensão, isso cai para 1.600. A gente está falando aí de 1.600 famílias no Brasil que tem 200 milhões de brasileiros, né? Então, a gente está falando aí de uma parcela muito pequena e que não tinha cobrança periódica de imposto. Cobrança essa que a gente já explicou aqui, que existe para a gente há mais aí de 20 anos, se a gente for pensar, né? E é uma cobrança de uma antecipação de imposto por um mecanismo que é chamado popularmente de come-cotas. Então, todo mundo que tem fundo elegível à tributação de come-cotas, porque também não são todos os fundos que têm essa tributação, mas alguns fundos têm essa tributação pela forma que eles são constituídos, e a gente paga 15%, né, dividido aí em 2 vezes, né? Então a gente paga 15% dos rendimentos no mês de maio, e agora, no último dia útil de novembro, conhecido como hoje, a gente também tem tributação de come-cotas. Então a gente paga esse imposto, essa antecipação de imposto, vamos pensar assim, há muito tempo, em uma alíquota de 15%, mas para os super ricos isso não aconteceu.
né? Então, começou ali uma discussão em torno de 15%, depois teve ali alguma discussão em torno de 10% e chegou a 8% de alíquota. Então, menos aí que, se a gente for pensar aí, metade, vamos arredondar, do que nós, mero mortais, pagamos. Por isso que eu chamei de verdadeira Black Friday e descontaço, né? Porque foi realmente uma vitória de quem vai pagar 15%, pagar 8%, é realmente um desconto bem importante aí, né? Bem considerável. E ainda tem algumas outras coisas que foram aprovadas. Se antecipar, né, também tinha essa discussão, quem falasse, quero já começar a pagar o imposto antes, teria uma redução de alíquota. Não só vai ter aí alguns benefícios, mas também vai poder parcelar esse imposto. Então, aqui a gente vê muitos benefícios para quem é bilionário no Brasil, né? E toda vez que a gente fala nesse assunto, sempre aparece alguém defendendo o bilionário, lembrando que muitas dessas pessoas já nem têm dinheiro no Brasil, então não é aquela história que a gente sempre fala que vai tirar o dinheiro. Já tirou. Né? Inclusive estão nas offshore em muitos dos casos. E aí a gente vê essa tributação reduzida, mas aprovada aí no Senado ontem. Então aqui a gente vê esse ponto é uma comemoração, mas uma comemoração, eu diria, com pesar para mim, porque custou inclusive muito cara essa aprovação aí em termos políticos aí, se a gente for considerar a Caixa Econômica. Quem ficou para um segundo momento, e isso acabou desanimando bastante o mercado ontem, foi a tributação das apostas esportivas. Então, ontem o mercado, que já estava bem perto do 0-0, acabou tendo um viés mais negativo, porque o mercado esperava que as apostas esportivas entrassem aí na votação ontem, mas ela ficou aí sendo adiada e deve acontecer na volta aí da comitiva do governo que está lá na Arábia Saudita. Isso é tudo, né, uma tentativa do Haddad conseguir chegar, né, no famoso déficit zero, né? Então ele está antecipando, até, na verdade, uma antecipação de receita, né, para conseguir tentar bater a meta do déficit zero que ele está perseguindo tanto, né? Então ele acaba gerando essa antecipação, esse parcelamento e tudo mais. Os 8% não, os 8% foi perda política mesmo aí. Bilionário tem muito lobby, né, no Congresso, lobby. Tem fã-clube tem fã-clube na vida real e tem muito lobby no Congresso, né? Mas essa antecipação aí que foi colocada, que vai ter desconto, muito disso é para conseguir arrecadar para o ano que vem e chegar mais próximo do déficit zero, né? Então, esse aí, para mim, é uma parte aí bem complicada da situação toda, Débora. É bem difícil de comemorar mesmo essa aprovação, né? Muitas pessoas falaram, é uma vitória, eu não vejo dessa forma. Não sei, André, mas eu não consigo ver, porque realmente foi uma redução bem grande aí do que poderia arrecadar e da alíquota também. É melhor do que nada, né? É melhor do que nada. Mas... Vamos lá então, vai. Os super ricos estão preocupados aí com a abertura de mercado, quer saber se a Bovespa, como que está a Bovespa, como que está o dólar. Então, Débora, pode colocar aí na sua tela aí, que a gente vai agora para as aberturas de mercado. Vamos lá, gente? Então, fala aí como que o mercado está abrindo hoje. Hoje o mercado mais positivo, né? E como era de se esperar, até pelo movimento ontem, que foi muito brando, poucos impulsos, né? Foi um dia aí realmente bem brando, tanto aqui como fora. Hoje a gente vê essa recuperação um pouco mais forte, inclusive no Ibovespa, e o mercado até teve uma aceleração aí de alta depois que teve a divulgação do PCI, que eu falei no começo do programa que ia acontecer, que eu ia pincelar, porque para montar dados aí de gráfico ele acabou de sair. Então, eu trago amanhã os maiores detalhes do índice de preços dos gastos com consumo pessoal nos Estados Unidos, mas adiantando já para vocês, ele veio bem dentro do esperado, veio também bem acomodado, então pouca movimentação nos preços se a gente for considerar os gastos com consumo pessoal. E como eu falei, ele é uma medida muito aí olhada, muito acompanhada de perto. Até tem gente que fala que é um dos índices de preços preferidos do Fed, então a gente tem um peso bem grande. Com essa divulgação, a gente começa a ter um reforço, né, daqueles cortes acontecendo antecipadamente lá nos Estados Unidos. Isso animou os mercados, a gente tem uma queda no apetite na queda da aversão ao risco, um aumento de apetite pelo risco frente aí a arrefecimento de treasuries, e normalmente quem se beneficia mais desse movimento são mercados emergentes, como é o caso aqui do Brasil.
Eu já vi gente aqui no chat perguntando que eu estava falando de apetite pelo risco. Eu falei, isso aumentou o apetite pelo risco. E alguém perguntou, apetite pelo risco? O que é o apetite pelo risco? Diante de um cenário que a gente vai correr mais risco para ter um ganho maior, as pessoas topam, vamos pensar assim, correr esse risco excedente para ter ganhos mais elevados. Em cenários, por exemplo, como a gente tem aqui no Brasil, de taxa de juros muito alta, ou se a gente tem expectativa de taxa de juros alta, isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos também, então se a gente tem expectativa de juros altos nos Estados Unidos, a gente tem um enxugamento do apetite pelo risco, um aumento de aversão ao risco. Por quê? Os investidores vão preferir correr menos risco, por exemplo, num título público, ganhar mais e ter ali correr pouco risco em momentos de incerteza e ter ali uma rentabilidade garantida. Quando essa rentabilidade começa a cair, em ativos de menor risco, aí o mercado começa a procurar outros ativos para buscar ganho e aí ele começa a topar correr risco diante de perspectivas de rendimento menor na renda fixa. E é isso que é o apetite pelo risco e por isso os mercados emergentes também se beneficiam, que aí entra recurso aqui para tentar ganhar no curto prazo de forma especulativa, tá? Só para deixar todo mundo ciente disso, tenta buscar ganhar principalmente no nosso mercado de bolsa. Tá? Então, por isso que tem essa relação aí entre juros e bolsa. E aí a gente vê a bolsa subindo hoje, puxada por esse aumento de apetite pelo risco, mas também se a gente olhar ali na última linha, petróleo subindo 1,64. Ontem o petróleo subiu também, tá? Fechou em alta, mas a Petrobras não acompanhou esse movimento. Hoje deve acompanhar aí um pouco mais de perto, então deve subir junto ao petróleo. Lembrando, como eu falei lá na agenda, hoje o dia todo tem reunião do OPEP, então deve mexer bastante com o petróleo, dependendo do que sair por lá. Se sinalizarem cortes ou diminuição da oferta ou manutenção da oferta com projeção de demanda maior, o petróleo vai subir, inclusive, mais hoje. Então, isso deve impactar em nosso mercado. S&P bem perto da estabilidade, já oscilou aí positivo e negativo enquanto eu estou falando, porque ele está perto do 0 a 0. Então, a gente vê um movimento parecido com o de ontem, mas lembrando que o mercado lá acabou de abrir e que os dados ainda estão sendo divulgados por lá. Então, a gente tem um momento de digestão realmente desses dados e isso deve começar a impactar mais agora, considerando o horário daqui, no período da tarde. Como eu falei lá na Ásia, tanto o Xangai Composto como o Nikkei 225 hoje fecharam em alta. Então, dia positivo no geral, a gente falou do KOSPI, mas aqui estão os outros dois índices que subiram lá na Ásia. O dólar segue em alta, até contrariando um movimento mais recorrente aqui da nossa bolsa, que é bolsa em alta e dólar em queda. Hoje a gente tem o dólar continuando aí em alta, mesmo diante desse arrefecimento de juros de treasuries. Então, aqui a gente continua vendo aquele movimento mais comprador de dólar, principalmente depois que a gente bateu 4,86, 4,87. Hoje o dólar é operado aí a 4,94, pelo menos até agora, acompanhando o mesmo movimento no exterior. Tá? Então, a gente vê o DXY, que mede o dólar aí frente a seus pares, né? A gente tem o dólar também subindo em relação a pares, também num cenário de arrefecimento de treasuries. Então, aqui a gente ainda vê um movimento comprador de dólar forte, aí, tanto aqui no Brasil como fora. Então, esse é o cenário mais geral aí da nossa bolsa. E a gente deve ter um dia mais positivo hoje, caminhando aí para uma semana positiva. E hoje a gente tem encerramento de mês, encerramento também de mês positivo aqui na nossa bolsa. Débora, dia 17 agora, né, dia 17 de dezembro, a gente vai ter uma super aula aí com o Eduardo Marinho, o poeta das ruas, 8 horas da noite, ó, o link está aqui embaixo, já clica aqui no link aqui que vocês estão vendo aqui, icl.com.br/mercado e já se inscreva aí para não perder. Ele era filho de militar, estava fazendo direito, chegou a passar num concurso aí num banco estatal, mas ele largou tudo isso, Débora, justamente para quê? Para tentar entender como as pessoas de rua moravam, para tentar entender a mentalidade delas, como que era a vida delas. E a partir disso ele teve um monte de percepções muito profundas em relação a tudo isso. Então, gente, ele vai contar toda essa história de vida, vai falar bastante aí com o Eduardo Moreira aí no dia 17. Então, vai ser imperdível, gente. Já coloca aí o lembrete para vocês não esquecerem disso, aí dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, tá bom? E vamos pedir para vocês também continuarem com o ICL hoje, que às 5 horas da tarde tem o rolê ICL com o Irandir Luca,
que está sem voz, perdeu a voz, não sabe torcer, o William De Luca, uma vergonha o senhor que não sabe torcer, perdeu a voz hoje, mas ele vai ter voz aí para fazer o rolê ICL aí, pelo menos a partir das 5 horas da tarde. Dá tempo dele se recuperar, né? A gente tem também o ICL Notícias, segunda edição, com a nossa dupla preferida de Chicos. Chico Sá, que está bem preocupado com o seu Santos, e o Chico Pinheiro, além da Gabi Varela. E a partir das 7h30 da noite, a gente tem o Sinapse com Robertinha Garcia e o César Calerron. Então, das 5 horas até as 8h30 da noite, vocês têm a programação do ICL aí para vocês aí acompanharem e de alta qualidade, como sempre, né, Débora? Pois é, muitas duplas, né? Dupla de Chicos, dupla de Eduardos, muitas duplas aqui no ICL. E André com voz, olha só. André está com voz mesmo aí diante da vitória do Palmeiras ontem. E vocês já sabem, né? Amanhã a gente está de volta, às 7 horas da manhã já tem programação aqui, tem Desperta, ICL Notícias, primeira edição. Nós temos aí também o Em Detalhes em seguida. E a gente, aqui às 11 horas da manhã, para passar aí os principais pontos do mercado. Vamos falar aí também o que mexe com o seu bolso. Então aí bastante coisa para a gente falar amanhã e vamos fazer até um balanço aí do mês de novembro. Então até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.